Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na nossa prática, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Guilherme Almeida, estamos aqui para falar do que a gente gosta de fazer e de falar, né? De medicina. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Tudo bem? Vamos continuar aí falando de obesidade, hoje com uma pegada mais terapêutica, digamos assim. Com certeza, né? Isso é um assunto muito importante, né? A gente falou da última vez aí sobre epidemiologia, né? Do tamanho do problema no Brasil e no mundo, né? E assim, eu me arrisco a dizer que todo médico tem que saber conduzir de alguma maneira, pelo menos o início do tratamento da obesidade. Claro Tem muita gente. Muita gente, exatamente, né? Então, você tem que saber, pelo menos, diagnosticar direito, conduzir, pelo menos iniciar a conversa, a abordagem, né, do problema com o paciente. Né? Encaminhar para o especialista, obviamente, né, nos casos pelo menos selecionados. Fazer o paciente tomar a decisão de reverter o problema. Exatamente. Sabe? O paciente entrar, pelo menos, na fase contemplativa, né, que ele tem uma doença e que ele precisa de um tratamento, né? Bom, então eu vou começar aqui falando sobre o tratamento não farmacológico. A gente falou no Papo MedCode anterior que o problema da obesidade vem de um excesso calórico, um superávit calórico. A pessoa consome mais do que ela gasta, né? Lógico, parece evidente que uma das formas de você corrigir isso é consumindo menos e gastando mais, né? Então, o obeso ele tem que praticar o exercício, por exemplo. Só que provavelmente ele vai ter muitas dificuldades vinculadas à realização de exercício. Né? E às vezes, né, é bem necessário uma avaliação até cardiológica, né, Áureo? Muitas das vezes é necessário sim, né? Fisiopatologia, como você falou aí no nosso último Papo MedCode, uma fisiopatologia complexa e muito danosa, né, para o organismo, né? Com, enfim, produção de hormônios pró-inflamatórios e tal. Então, o risco cardiovascular nessa população é muito alto, né? E dependendo do grau de obesidade, né, no paciente, você tem a piora de outras coisas também, né? Aquele indivíduo obeso, ele sente dor quando anda, por exemplo, com a artrose dos joelhos, aumenta o sedentarismo. Andar, ele não vai consegue andar. Não vai conseguir fazer uma esteira ergométrica, porque vai quebrar a esteira. A esteira tem limite. A gente tem os extremos, né? Nesses programas de TV a cabo aí, a gente vê aqueles pacientes de 300 quilos, né? Que não conseguem nem levantar da cama. Né? Então, é muito grave mesmo. Né? Então, o cardiologista certamente tem o seu papel na avaliação e até na orientação inicial, sobretudo, pelo menos. Às vezes, o paciente tem já uma doença arterial coronariana manifesta. Né? Já tem angina e etc. Né? E também tem a questão, como a gente falou, mecânico-ortopédica, né? Que às vezes limita. E eu acho que o profissional de saúde, com a sua equipe multidisciplinar, com professores de educação física, etc., ele tem que buscar determinar o melhor exercício físico para esse paciente. Né? Com certeza. Tem pacientes que, de repente, vão sair melhor em exercícios na piscina, por exemplo. Isso. Como, por exemplo, hidroginástica, com menos impacto nas articulações, e que esse menor impacto, às vezes, vai acabar prejudicando o ganho de massa muscular, que precisa do impacto, mas vai acabar, por outro lado, aumentando o gasto calórico e energético. Outros vão se beneficiar da musculação, em diferentes graus de intensidade, até conseguir chegar na prática dos exercícios aeróbicos. O professor de educação física é determinante e, lógico, aquele exercício que o paciente se sente bem sempre o melhor. Né? Isso é fundamental, né? Aquele exercício que o paciente vai conseguir fazer. Né? Não adianta você querer que ele, você tem que fazer 50% de cardio e 50% de musculação. É assim, tem gente que acha a musculação um saco, né? De ficar ali muito monótono e tal. Então, a minha orientação inicial é se movimentar. O que você gosta de fazer? De caminhar. Então, caminha. É importante não condenar o exercício, porque sempre vai ter uma intensidade adequada, uma modalidade adequada para aquele indivíduo. Então, assim, dentro da cardiologia, óbvio que a gente tem exames complementares para prever melhor a faixa, por exemplo, de frequência cardíaca segura para o paciente. Fazer um teste ergospirométrico, né? Que às vezes no idoso ele nem vai conseguir fazer. E o ergospirométrico também é menos acessível, né? O teste ergométrico também, às vezes, não é realizado de uma maneira de chegar com o paciente até o máximo dele.
mas você tem macetes práticos, simples até para isso. Então, a caminhada com benefício cardiovascular, óbvio, né? Para quem pode e tal. Tá exatamente. Peito quando faz exercício. Não, isso é angina. Certamente. Se tem algum sintoma de dor no peito, às vezes palpar pulso é difícil, mas você fazer um Doppler, às vezes, quem sabe? Com certeza. Mas assim, na prática, aquele paciente que... Vamos falar do paciente não patológico, vamos dizer assim, né? Aquele obeso que pode ter lá sua síndrome metabólica, hipercolesterolemia, mas não está na fase lá da coronariopatia, da hipertensão grave e tal. Então, a orientação para esses pacientes, né, que se não fizerem o teste ergométrico por algum motivo, é fazer um exercício físico vai fazer a progressão de carga. Vai progredindo, exatamente. Tem que se sentir, física tem que se sentir confortável, né? O exercício físico não pode dar dor, por exemplo, no joelho, na articulação. Dor nem muscular, nem no peito, muito menos. A dor muscular, né, pelo menos no início, a musculatura está mal preparada, então é até esperado ter dor muscular com determinados tipos de exercício. Né? Mas o exercício, para ele ter o benefício cardiovascular, ele não pode ser confortável. Né? Tipo assim, o que eu falo para meus pacientes que é bem prático, né? Assim, você pode fazer uma caminhada é ótimo, mas ela tem que ser num ritmo que você não consiga conversar caminhando. Caminhada que te force, que faz você ficar arfando, é a caminhada com benefício cardiovascular. Vou te confessar, Áureo, assim, a gente vê estudos que mostram que não tem um benefício superior de uma modalidade à outra, o importante é estar fazendo exercício, não, com certeza, mas não é bem assim. Mas eu tenho a minha preferência pela musculação. Claro, a musculação, assim, para quem adere, uma musculação é um exercício muito mais completo. Até porque, em última análise, a musculatura vai aumentar o gasto energético. E na minha opinião, é o mais eficaz. Vai dar uma sustentação, vai dar uma sustentação mesmo conectiva, digamos aqui. Assim, vai fortalecer as articulações, vai favorecer a melhora da resistência insulínica. E é um ambiente totalmente controlado. Você sabe qual é o grupamento muscular que você vai trabalhar. Fortalece também o cardiocirculatório, respiratório. Com certeza, então, com certeza. Eu tenho uma tendência a preferir, mas a gente tem que fazer uma análise direcionada. Da mesma maneira, as dietas, né? As dietas hipocalóricas têm várias formas. Eu gosto muito de aumentar a proteína, reduzir o carboidrato e reduzir moderadamente a gordura. Tem gente que vai preferir reduzir amplamente a proteína e a gordura e tentar preservar o carboidrato. O importante no final é ter um déficit calórico, né? Isso. Eu tendo a preferir preservar a proteína, até por um ambiente de exercício, musculação, aumento de massa magra. Isso, é isso e que eu ia falar. reduzir o carboidrato. Assim, né? A proteína é muito importante na nossa vida, tanto para a produção de músculo, né, de massa muscular, quanto também para o não consumo, que na terceira idade, por exemplo, é muito mais importante, né? Então, o idoso, por exemplo, ele tem um paladar diferente, ele tem um paladar onde os sabores têm que ser mais intensos para ele sentir o prazer com a comida. Então, o idoso ele tende a procurar um alimento com sabor mais intenso, mais doce, mais salgado. Então, ele bota mais sal na comida, porque ele não sente o gosto direito mesmo, né? E, além disso, também tem toda a diferença na mecânica mastigatória, né? Então, o idoso tende a comer menos proteína do que ele deveria consumir, né? Então, para o idoso, assim, hoje a gente tem recomendações de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso magro. Maior do que de no ingestão, passado. Né? Maior do que no passado, né? Por dia de proteína. Saíram suplementos, né, de proteína hoje, no mercado. Assim, você vai hoje, graças a Deus, tem no mercado. Você vê no mercado. Você compra também, idoso pode no usar. mercado você compra já as bebidas proteicas já prontas. Já lá no... Né? Mais cômodo que isso é impossível, né? Na caixinha, Na caixinha, bota aquilo para gelar igual um todinho, Nescauzinho de antigamente. Eu acho super coerente a questão do exercício físico e a dieta hiperproteica, hipocalórica, com redução até de carboidrato, porque isso faz com que você não precise de um déficit calórico muito grande. Porque o indivíduo já vai fazer exercício, você precisa do nutriente até para a construção da massa muscular, a dieta se torna menos desconfortável para o indivíduo, uma adesão melhor e todo esse mecanismo que a gente citou anteriormente. E assim, a construção da massa muscular vai fazer com que o metabolismo dele, o gasto energético basal dele, né, gasto energético basal, na verdade, né, só para explicar para quem não sabe, é quanto o indivíduo gasta sem fazer esforço, vamos dizer assim. Né? Se o indivíduo dormir o dia inteiro, ele vai ter esse gasto em quilocaloria por dia. Né? Então, o gasto do indivíduo de 80 quilos com 60 quilos de massa magra é 1. O gasto do mesmo indivíduo com 80 quilos com 72 quilos de massa magra é outro. Né? Então, a massa magra é fundamental para o consumo
energética, consumo calórico, gasto calórico, né? Não consumo, o gasto calórico. Então, o exercício é fundamental nisso, né? Tanto para você ganhar massa muscular, quanto no idoso, na população. Idoso não, né? Que a gente já começa a perder massa muscular muito antes de ser idoso, né? Então, passou dos 40, a gente já começa a perder massa muscular. Então, é importante o exercício para isso, para também, né, deixar de perder, né? Ou retardar ou até zerar a perda de massa muscular, dependendo da situação. E a gente acaba trabalhando essa questão do déficit calórico em quantas de 500. Déficit de 500, déficit de 1000, né? Aqueles super obesos que você citou aí, pô, às vezes você tem que fazer dieta de 800 quilocalorias. Você vai dar basicamente proteína para ele, que é o essencial para não desenvolver imunodepressão, desnutrição proteica, né? Mas as dietas têm várias estratégias, né? O importante é ela gerar um déficit calórico e ser coerente com a sua estratégia em relação aos hábitos do paciente, em relação ao exercício. Deixa eu aproveitar o gancho então, já que você é nutricionista também e tal, até para a gente esclarecer para o público, né? O que você acha, primeiro, daquelas dietas lipoproteicas praticamente puras, né? Tem gente que praticamente zera, cetogênica, exatamente, que zera o carboidrato, né? E segundo, jejum intermitente, né? Qual é a sua opinião, baseado, obviamente, no que se lê, né? Não na sua opinião pessoal. Bom, primeiro de tudo, o importante é o déficit calórico, beleza? Então, deixar isso claro para vocês. A forma que você vai atingir esse déficit calórico, existem várias, mas esse é o primeiro fator preponderante. Segundo, a distribuição dos macronutrientes, proteínas, gordura e carboidrato, ela tem que ser racionalizada com a estratégia que você busca utilizar. O indivíduo que está fazendo musculação, você está buscando um reforço na composição de massa magra dele, é evidente que você vai dar uma dieta hiperproteica, né? Você tem que levar em consideração individualidade. Eu, Guilherme, eu acordo de manhã, o meu trato gastrointestinal acorda 2, 3 horas depois. Então, assim, a minha primeira refeição, ela não é muito bem aceita pelo meu organismo. Então, eu sou um indivíduo, assim, né? Eu sou um indivíduo que aceita bem a questão do jejum mais prolongado, tá? Agora, tem pessoa que não. Tem pessoa que precisa comer para começar a trabalhar. Então, essa pessoa, às vezes, o jejum não vai funcionar tão bem para ela. Né? Assim, tem várias correntes de pensamento, na verdade, né? Tem muita gente que fala, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Tome café da manhã como um rei, coma como um príncipe, e aí vai diminuindo até chegar no plebeu. E vai dormir como um passarinho. Como um passarinho, plebeu. Enfim, isso é muito bonito na teoria, né, cara? Na prática, a gente sabe que isso não acontece tão bem assim, porque as pessoas não são iguais, né? E também o carboidrato ele é importante para os tecidos usuários estritos. E para o cérebro, muito importante. Sangue, medula renal. Então, assim, fica sem comer carboidrato para você ver como é que fica o seu pensamento. Fica lento. Tem pessoa que não. Tem pessoa que fica mais alerta e funciona super bem. Tem pessoa que não. Tem pessoa que precisa mais do carboidrato. Pessoas que talvez tenham resistência insulínica maior, né? E aí você vai ter que fazer uma dieta mais rica, low carb, ou até acima do low carb, mas mais rica em carboidrato do que uma cetogênica. Assim, até onde eu li, é óbvio que você... Eu já fiz tudo, tá? Sozinho. Em mim. Mas eu também já fiz muita coisa. Eu não me adaptei muito bem à dieta cetogênica. Foi muito sofrido. Cetogênica eu consegui fazer 2 dias. Foi muito sofrido. Eu cheguei a fazer 1 mês. Perdi muito peso. Perdi 2 dias. Fiquei lento, cara. O pensamento fica lento. Então, são pessoas que não se adaptam muito bem. Mas tem outras que faz uma mudança metabólica para lipolítico. Isso entra em genética, em características de fibra. Você chegou a falar do Jô Soares, né? Comparando com o Schwarzenegger. O Jô Soares, na época que fez, ele ficou muito bem, né? Ele perdeu muito peso e não afetou em nada o rendimento dele e tal. Até onde eu li, eu não sei se você concorda, é que assim, não existe uma estratégia tão mais eficaz que a outra, né? Jejum intermitente, dieta cetogênica. Exatamente. Acho que esse é o recado, né? Mas além do déficit calórico, a distribuição de nutrientes tem que ser racional com a estratégia que você está usando. Você tem que contemplar as necessidades, né, proteicas, de vitaminas, de água, que é muito importante, né? A hidratação é para quem quer emagrecer. Beber bastante água é muito importante. E além do racional em relação aos macronutrientes, tem as condições individuais, lógico. Tem um que vai se dar bem com uma estratégia, outro vai se dar bem com outra. Então, assim, basicamente isso. O fato, né, isso observado aí ao longo de
desses 25 anos de prática médica, né? É que o brasileiro realmente ele tem um hábito, né, de montar um prato riquíssimo em carboidrato, né? E paupérrimo em fibra. Às vezes até em proteína também, A proteína, por exemplo, brasileiro que não é um miserável, né? Ele, no clássico, é almoço e jantar, tem proteína. Café da manhã é o pão com manteiga com xícara de café. Exatamente, só café preto, né? Só vai ver proteína no almoço, basicamente. Não, e assim, é aquele jantar. prato com arroz, feijão, batata frita, farofa. Aí o pedacinho de carne. Um pedacinho de carne. Um pedacinho de carne no almoço, um pedacinho de carne à noite. E aquele matinho pequenininho ali, aquele pedacinho de alface ali. Pão de queijo à tarde. Exatamente. Sei lá. E quando você vê, não veio proteína praticamente. Exatamente. Então isso é uma coisa que eu, assim, procuro orientar muito, principalmente os idosos, né, que eu atendo, para a quantidade de proteína ingerida, que é ridículo. E geralmente assim, muito você baixo. tende a fracionar a proteína e ter uma fonte de proteína em todas as refeições, praticamente. Que é o correto, né? E geralmente eu, Guilherme, gosto de ter uma mescla de fonte de proteína com fonte de carboidrato. A proteína atingindo uma meta, o carboidrato a gente pode manobrar de acordo com os níveis de déficit calórico. Né? Assim que eu geralmente trabalho. Porque eu gosto de aliar isso à musculação, né? Agora, os medicamentos, eles ajudam a gente a lidar com as dificuldades. Não é que o obeso precise necessariamente usar um medicamento para emagrecer. Na verdade, o medicamento ele serve para atacar uma dificuldade que aquela pessoa tenha de atingir o seu déficit calórico ou o seu exercício físico, né? Aí entra os perfis de obesos, né? Isso, os fenótipos, você quer falar um né, pouquinho desses perfis? Assim, a gente tem um estudo que mudou aí o paradigma aí do tratamento da obesidade. Foi um estudo do Acosta, né? Acho que foi 2015, se eu não me engano. A partir daí que se teve uma eficácia maior com o tratamento medicamentoso da obesidade, né? O Acosta ele identifica 4 fenótipos principais, né? É o cérebro faminto, é o intestino preguiçoso, é a fome emocional. Tem mais um que eu tô me esquecendo. Deixa eu colar aqui. São os neurotransmissores cerebrais, as causas hipotalâmicas, digamos assim. Ó, e o quarto aqui é o cérebro... Não, cérebro faminto eu falei, né? É a saciedade retardada, né? O atraso da saciedade. Esse atraso da saciedade entra naqueles mecanismos que a gente citou no Papo Med-Code passado, né? Dos neurotransmissores grelina, leptina, neuropeptídeo Y, né? Eu confesso para você que eu não uso esse tipo de raciocínio. De abordagem. Eu prefiro entender qual é a dificuldade daquele paciente, que no final vai dar a mesma coisa. Qual é a dificuldade daquele paciente em praticar o seu exercício físico ou em atingir uma dieta hipocalórica. E aí você vai oferecer soluções para ele que às vezes ele não pensou. Vou dar um em exemplo. fazer, né? Tem paciente que não adianta. Ama de paixão carboidrato, se não comer carboidrato sente falta. É a preferência dele. Se eu retirar o carboidrato ou diminuir muito o carboidrato da dieta dele, o que acontece? Ele não vai ter aderir. boa adesão. Existem medicamentos que são inibitores da absorção de carboidrato, né? Por exemplo, a faseolamina, que é feito aí por um farelo de feijão, né? A carbose, que era utilizada antigamente no para tratamento de diabetes. Chegou a ser a primeira linha junto com a metformina. Há muitos anos atrás. Que é um inibidor da absorção do carboidrato, né? Da digestão do carboidrato. Eles dão flatulência, eles podem dar cólica, né? Pode dar um grau pequeno até de diarreia, mas pode fazer com que o indivíduo consuma uma quantidade um pouco maior de carboidrato com uma menor absorção, né? E isso, alguns estudos mostram que tem uma influência muito pequena, mas pode ser usado. Faseolamina em dose de 500 a 1000 miligramas e a carbose de 50 miligramas, pré-refeição, 30, 40 minutos antes da refeição. É uma estratégia, né? Da mesma forma que aquele indivíduo que prefere uma dieta hipocalórica com mais gordura, você pode usar o Orlistat. Orlistat inibe 30%, né, da nessa lipase. absorção. O indivíduo vai ter flatulência, vai ter diarreia após, né? Vai ser um método restritivo, digamos assim, mas ele vai poder ingerir o seu alimento um pouquinho mais gorduroso. Esses mecanismos, eles são menos utilizados como estratégia medicamentosa. Mas é um exemplo, né? A quitosana também serve, né? Já viu comercial de... com certeza. Já teve mais na moda, né? Agora quitosana também é um inibidor da lipase, né? Eles são estratégias mais direcionadas a esse público, né?
Agora, por exemplo, o indivíduo que tem lá fome emocional, tem um transtorno de ansiedade, uma depressão, você vai ter que agir na fisiopatologia da doença. Com certeza. Assim, a fome emocional é um dos fenótipos, né, que se diferencia dos outros, na verdade. Claro que os novos medicamentos, né, eles são eficazes em todos os perfis. Mas a fome emocional, a eficácia deles é um pouco menor do que, por exemplo, a combinação a compulsão outro medicamento, topiramato. Usa né? lá o topiramato, né? Porque um dos efeitos colaterais é deixar a pessoa meio burra, meio né? Não sei se vocês já viram. Meio lerda, meio A gente chama de topiramato, né? Deixa a pessoa meio topeira, né? A fome emocional, ela tem uma boa resposta, geralmente com a combinação de bupropiona com naltrexona, né? Aqui no Brasil, acho que a gente só tem, nome comercial é o Contrave, né? 90 miligramas de bupropiona, 8 de naloxona. Geralmente a gente faz um esquema que na primeira semana usa um de manhã, 0 à noite, na segunda 1 de manhã e 1 à noite, na terceira 2 de manhã e 1 à noite, na quarta 2 de manhã, 2 à noite, conforme a necessidade, né? Isso é uma novidade, né? Não é tão uma velho novidade. Exatamente. Eu acho que deve ter uns 3 anos, talvez, por aí, assim. Acho que não Tem mais pessoas que isso. usam direto os inibidores de recaptação, fluoxetina, o propiona. E a sertralina também já foi utilizada muito. Fluoxetina ela funciona para essas compulsões e fomes emocionais durante o período de 1 mês, 2 meses. Depois ela para. Então, na verdade, isso é uma ponte para você corrigir. Isso às vezes entra terapia, né? Isso até é uma coisa que a gente até nem falou aqui, né? Quando a gente começou a falar de tratamento, né? O tratamento da obesidade, assim, é um assunto que me interessa já há muito tempo. Meu TCC da faculdade foi sobre obesidade, né? 187 páginas sobre obesidade. Numa época em que só existia como tratamento específico, né? On-label, não off-label, né? A sibutramina e o orlistat. Não tinha outro medicamento específico, né, para tratamento. Claro que tem os outros também que são off-label, mas que tem sua eficácia também, óbvio, né? Sibutramina que sai e volta. Exatamente. Utilizado aí na dose de 10, 15 miligramas, por dia. Não deve ser utilizado por um período maior que 2 anos, porque aumenta caracteristicamente o risco cardiovascular. Aumenta a pressão, logo de cara já aumenta a pressão arterial, né? E ela funciona em 50% dos pacientes. Sabia dessa? Mas o que... Metade não adianta nada. Não adianta nada, mas assim, a perda de peso depois de, se eu não me engano, 56 semanas é coisa assim de 8%, né? Então é uma eficácia, a longo prazo, é uma eficácia que não é tão grande assim, né? O tratamento da obesidade, até algum tempo atrás, ele era encarado como uma ponte para mudança de atitude, né? Para mudança de hábitos, na verdade. Tanto de hábitos alimentares, quanto de atividade física, por exemplo, né? Hoje, o tratamento da obesidade está sendo encarado de outra forma, né? A obesidade hoje está sendo encarada como uma doença crônica. Até pelas características genéticas, epigenéticas que a gente citou no episódio anterior. Você não vai corrigir a genética. Você pode corrigir o ambiente. Exatamente, até um mau hábito de vida e tal. Mas então, assim, esses medicamentos mais novos, eles estão sendo preconizados. É claro que isso tem força de laboratório também, óbvio, né? Mas já tem estudos sérios sobre isso, claro, muitos proporcionados pelos laboratórios. Não é para todos, né? Porque exatamente. Tem um indivíduo que tem um predomínio do ambiente muito forte, tem um predomínio da psique, da parte psicológica muito forte, tem outro indivíduo que tem uma questão genética maior. Aí, logicamente, que é o não modificável, que é genético, vai ser aquele indivíduo que você vai parar o tratamento, ele vai tender ao reganho. Exatamente. Então, hoje está sendo utilizado como tratamento a longo prazo, né? Várias medicações dessas, né? Sem ser a sibutramina, né? Todos os outros lá, né? Ainda tinha o Fempreporex, né? Tem, hoje o que as tem... anfetaminas, os derivados anfetamínicos. Hoje na farmácia convencional, eu acho que só tem a lisdexanfetamina, né? Ou tem algum outro? Cara, só. A lisdexanfetamina, Fempreporex não pode, dava problema mais de fibrose pulmonar e válvula. Tinha anfepramona. Anfepramona também não pode, hipertensão pulmonar, né? Mazindol também já foi bem utilizado. Esses foram retirados do mercado. Então a gente entra na questão da saciedade em si, né? Alguns pacientes precisam ter intervenções na saciedade. Alguns indivíduos têm um padrão misto, saciedade, resistência insulínica marcante. Você pode usar metformina, por exemplo, pioglitazona, por exemplo. Você vai estar tratando a resistência insulínica. Um dos efeitos colaterais da metformina é perda de peso.
por exemplo. Diminuição do apetite mesmo, né? Tem algumas pessoas falam do gosto metálico, não sei o que, acaba diminuindo o apetite. Né? Mas claramente hoje o que tá ali bombando, que tá na alta para a saciedade são os medicamentos com ação em GLP-1. Isso. Né? Eu acho que era esse o momento que você queria que a gente chegasse. Né? Porque assim, é uma novidade, né? E uma novidade bastante promissora, né? Promissora já é uma realidade, na verdade, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente tem, o primeiro medicamento que chegou foi o Ozempic, né? Mas não como tratamento. Né? Tem a liraglutida, do Laglutida, que é o Trulicity e a liraglutida victosa, né? Isso. Que é a caneta de aplicação diária, né? E era bem mais caro do que é hoje, né? E tem essa questão da aplicação diária, de ficar na geladeira. Menos cômodo. E a perda de peso era menor. Então a gente chama esses de baixa potência. Isso. O alta potência, esses dois que você vai falar, semaglutida e o tirzepatida. Isso. Tirzepatida Mounjaro, a semaglutida tem várias, né? Tem o Wegovy, o Ozempic e tem o Rybelsus, que é oral. Que é oral, que a eficácia não é tão... É bem mais baixa do que o parenteral, né? O subcutâneo. Minha particular opinião, não justifica, né? Essa injeção subcutânea é muito tranquila de fazer. E uma vez por semana, não é nada demais, e a tirzepatida, né, já é um avanço, né? Ele é GIP, né, e GLP, sim, né? Sim, ele é dual. É dual, exatamente. Por isso que eu falo medicamentos com ação em GLP-1. Isso. Antigamente as pessoas falavam agonista e GLP-1, né? Porque o Mounjaro tem essa questão, ele é GIP e é GLP. E assim, e a eficácia é muito interessante, né? A semaglutida, uma eficácia, né, a longo prazo, né? Uma manutenção de perda aí de... Os primeiros meses dá aí uma perda de 15%. Grande, mas a perda de peso se mantém. Depois de 72 semanas é 14% de perda. A tirzepatida, 22% de perda. Muita coisa. Depois de 72 semanas. Então, assim, claro, né? A gente tem que olhar os estudos sempre com reticência. Os estudos são patrocinados por laboratórios, né? Não, mas a gente vê isso na prática. Mas a gente vê isso na prática acontecendo. Então, assim, a promessa é muito boa. E a gente tem outros medicamentos, tem mais um medicamento, eu não me lembro agora o nome do princípio ativo, que promete uma eficácia de em torno de 27% de manutenção né, de perda de peso em 72 semanas. É um medicamento que ainda está em desenvolvimento ainda, mas que também tem uma ação cara, dual que também, eu né? falei aí num vídeo circulando aí no app Medicode, Medicode, que muito caro. Um efeito colateral muito relevante é pobreza. Pobreza. Pobreza é um efeito colateral grave desse medicamento. O Mounjaro tá 3 mil a 4 mil reais. Não, chegou até mais barato, né? O Mounjaro, realmente, a perspectiva era de chegar aqui a 3.600 reais. Chegou aqui com um preço em torno de 1.300, né? A dose mais baixa, né? Que é 0,25 miligramas. 0,25, mas pode chegar a 15. As doses intermediárias vão por... São 1.700 e a dose mais alta acho que a dose mais alta 15. Eu não sei se é 15 ou se é 25. Não, acho que é 15, né? 15 miligramas. Que começa com 0,25 pode chegar a 2,4. O Ozempic é 0,25 até 1. E o Rybelsus tem 3,714. Então, assim, a tirzepatida tem um preço um pouco mais baixo do que o previsto, mas realmente, assim, um medicamento caro, onde você gasta R$ 1.300, R$ 1.700 por mês, na menor muito dose. Caro. Na menor dose. Exatamente. Então, caro é caro. Né? Tem os outros colaterais que dá aquela náusea, gastroparesia, né? Pode dar vômito. Aí é aquela coisa, né? Isso é a reação efeito, individual, né? Você retarda o esvaziamento gástrico. É a fisiopatologia. Você tem uma ação dupla. Melhora a saciedade, aumenta a saciedade, retarda o esvaziamento gástrico, aí entra naqueles perfis que você falou. Ainda melhora a sensibilidade à insulina, né? Então, assim, como ela retarda o esvaziamento gástrico, o estômago fica com aquele sensação de cheio mais tempo. Fica empanzinado, né, o tempo todo. Pós-prandial, sem o prandial. Só a plenitude. Só a plenitude. Digamos assim. Então, tem o Ozempic Face, né? Porque desaba tudo. Pela perda rápida, né, de flacidez, peso, né? pela perda rápida de peso. Tem alterações visuais sendo descritas. Os oftalmologistas estão se interessando também por avaliar esses pacientes, né? E a pobreza, né? Isso eu acho que é o pior, né? Assim, a adesão não é muito maior por causa disso. Tem um projeto aí em tramitação de entrar no SUS, né? Mas não para esse ano, para 2026. Tem um projeto de produção caseira. Nacional.
Fiocruz, se eu não me engano, né? Lá em Maricá também. Maricá também, tá querendo produzir lá. Um abraço pro meu amigo Marcelo Velho, pô. Isso, tá lá, né? Com o prefeito Washington Quaquá, né? É, isso aí. E também, Auro, eu queria aproveitar, já que a gente está falando disso, os SGLT2, né? Que para diabéticos lá, dá pagliflozina, empagliflozina. Menina dos olhos da cardiologia que hoje, né? É a menina dos olhos também da cardiologia, porque reduz, né, a mortalidade cardiovascular nessa subpopulação e gera perda de peso por glicosúria, diminuição de edema por efeito diurético, né? E acaba também ajudando, né? É mais um adjuvante aí, então, né? ele entra muito mais na escolha também do medicamento, não para tratamento direto de obesidade, mas em pessoas obesas com comorbidades cardiovasculares e diabetes, né? Menção honrosa. Menção honrosa, não, com certeza, assim, isso que é bom conversar com um especialista, né? Uma coisa é o que você lê nos consensos, nas diretrizes, outra coisa é o mundo real. Né? Eu costumo falar, né, que consenso você precisa ler algum artigo comprovando que dipirona abaixa a febre? De jeito nenhum. É o que você vê ali. Você não precisa ficar lendo. Cadê a meta-análise da dipirona? Não, claro que não. Esses medicamentos GLP, é claro que eles que geram perda de peso. A gente vê isso. Importante e tal. Né? Mas assim, a gente, não, como você falou, né, a gente não pode ficar também engessado, né? Com o que as diretrizes mostram, né? Isso é on-label, isso é off-label, isso não tem comprovação. Cara, cada caso é um caso. E a medicina é uma coisa individualizada, tem os né? termogênicos. Cafeína, acelera o metabolismo. Isso aí que o pessoal usa como pré-treino, que alguns cardiologistas ficam de cabelo em pé, porque é lógico, né? Se o cara usar de uma forma... segura. Tem dose segura. Senão ninguém bebia café. Exatamente. Né? Coca-Cola mesmo, né? Chá preto, chá verde. Exatamente, tudo isso tem cafeína. Né? E são substâncias estimulantes, né, e naturais, que, lógico, você não vai exceder uma dose segura e você vai fazer o uso progressivo das doses. Ajuda muita gente. Também, né? Tem estudos mostrando que é capaz de acelerar a taxa metabólica basal, aumentar a taxa metabólica basal de 10% a 15%. Isso é uma maravilha. Isso é como se você tivesse um ganho de massa muscular também. A gente chama de exercise pills. Não é que vai substituir o exercício, mas fica lá na esteira para ver quanto tempo você leva para gastar 100, 150 calorias. Exatamente. Isso às vezes para um obeso que tem dificuldade de se manter faz toda a diferença, pô. Agora, lógico, se o risco cardiovascular é aumentado, tem doença arterial coronariana. Então... principalmente a arritmia, né? Se o sujeito tem predisposição à arritmia, porque aumentando o drive adrenérgico ali pode causar arritmia. Você tem que saber usar o medicamento. Tem que ser individualizado. Lembra do Rimonabanto? Também. Chegou com uma promessa, né? Rimonabanto era antagonista canabinoide, era um efeito antilarica. O cara usava o Rimonabanto, ficava sem fome. 2008, 2009. Rapidinho saiu do mercado e o pessoal começou a pular da janela, começou a cometer suicídio. Aumentou em 18 vezes o suicídio, negócio assim. E era claro lá, por favor, senhores, não prescrever para pacientes com transtorno psiquiátrico. Você acha que o endocrinologista sabia avaliar transtorno psiquiátrico? Difícil. Até para o psiquiatra às vezes é difícil, imagina para o não especialista. Então, na verdade, a culpa não é do medicamento, a culpa é de quem prescreve. É lógico. Né? Então... Mas assim, é por isso que a gente tem que ter muito receio, né, de ler as coisas primeiro, né? O Rimonabanto eu nunca me esqueço. Eu estava no Congresso Brasileiro de Cardiologia lá em Salvador e um speaker, né, um cardiologista renomado brasileiro, falando maravilhas do Rimonabanto, né? E eu já tinha lido essa coisa do suicídio lá, né? Que aumentou em 18, eu falei 18 vezes, aumentou em 18%, né, o índice de suicídio. E aí eu levantei o dedo e falei, né? Mas vem cá, e em relação ao aumento do número de suicídios, né? Já foi falado no estudo tal sobre isso e tal. Não, mas é um aumento irrisório, né? Não, então falando, não, é só você ver o paciente que tem uma depressão menor, ou uma depressão leve, assim, um episódio depressivo leve e não passar para ele. Então acho que alguém sabe avaliar isso? Sabe nada, claro que não. Então, assim, eu sou um dos grandes defensores de você enxergar esses medicamentos novos com muito cuidado, né? Eu nunca sou o primeiro prescritor de nada. Eu espero chegar, né?
ter os estudos científicos é a primeira coisa, vai ler os estudos e depois, segundo, porque uma coisa é o estudo lá feito no mundo ideal, né? Que é o que acontece. Você tem pacientes ideais, né? Eu tiro o remédio. E eu gosto de tirar também. O paciente vem para mim, eu tento as retiradas. Analiso o perfil, analiso onde está o problema, tento corrigir o problema e tento as retiradas. Agora, lógico, se você tenta retiradas, corrigir no ambiente, corrigir no psíquico, e o cara tem reganho, possivelmente volta com remédio. Questão genética. Agora sim, o que tem que ficar claro é que a gente tem que ter muita responsabilidade com o tratamento da obesidade. A gente tem muitos médicos fazendo uma prática por aí, né? Prescrevendo ilusões, na verdade. Não, e na verdade tem prescrevendo médico laxante, que não tem preparo nenhum e está atendendo a obesidade para ganhar dinheiro. Então prescrevem laxantes, diuréticos, né? Coisas que vão fazer o paciente perder peso? Vão. Vai ser bom para o paciente? Não, claro que não. Claro que não, senão você cortava um braço. Exatamente, vai perder 15 quilos ali rapidinho, né? Então, mas é o que a gente vê até hoje, né? Embora tenha sido uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina, tenha dado prisão para uma opção desses médicos que, para mim, são pilantras, na verdade, né? Charlatães, né? Então, várias prisões e tal, mas isso continua até hoje, né? Essa semana eu atendi no hospital privado do Rio de Janeiro uma paciente que teve uma síncope por causa disso, né? Uma paciente relativamente jovem, 40 e poucos anos de idade, extremamente desidratada por causa dos laxantes e diuréticos que tem na fórmula. Antigamente via tudo na mesma fórmula, tudo na mesma fórmula. Lasix com hidroclorotiazida, anfepramona, fenpreporex, uma mistureba, e aí essene, lactulona, sibutramina, aí bota fluoxetina, Ou o paciente ficava magro, que nem uma caveira, ou morria. Não, e assim, e os pacientes, assim, por desconhecimento, eles chegam se vangloriando, né, do tratamento. Perdi 10 quilos em um mês. Mal sabe ele que ele perdeu ali dos 10 quilos. E aí volta todo o reganho, porque não corrigiu exatamente, o problema. Ele perdeu 5 quilos, 5 litros de água, né? 4 quilos de massa muscular e 1 quilo talvez de gordura, né? Exatamente. Então é uma perda de peso que é deletéria para o paciente, né? Mais que na balança fique bonito, né? Mas no corpo não fica, não. Não vai cobrar o preço. Bom, semana que vem a gente vai falar, e aí? E quando nem o remédio resolve, o que a gente faz? Então aguardo vocês no Papo Med Code da semana que vem. Um abraço, até breve.